Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Do Dodô, como sempre, descabelado mais do que nunca. Certo, gente? E aí, continuo fazendo todo esse processo de higienização, lavando as mãos, passando álcool gel e usando máscara quando precisa. Espero que sim também, viu? Tô ligado em vocês. Outra coisa, fizeram as atividades de ontem. Quem lembra qual foi o conteúdo que a gente trabalhou ontem? Matemática, muito bem, onde a gente viu que os múltiplos e os divisores de um número natural, muito bem. E hoje a gente vai ter aula de quê, gente? Ciências, onde a gente vai ver os animais, certo? A sua alimentação. Ok, gente? Então, vamos aí, ó, prestar atenção, ficar ligadinho na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos agora para as nossas operações, depois para o nosso conteúdo e eu e Dodô esperamos vocês, certo? Vamos lá! Agora vamos lá para as nossas operações, certo, gente? Então, nossas operações hoje, página 17 e 18. Vamos fazer segundo as questões, tanto da página 17 quanto da página 18. Porém, na página 18 tem um errozinho aí que a gente vai consertar junto. Combinado? Então vamos logo lá para a página 17 e fazer o probleminha aí da segunda questão. Uma van lotada transporta 18 passageiros. A van 18 passageiros, certo? E quantos passageiros eles transportarão em 12 viagens? Então, se são 12 viagens e cada van suporta 18 passageiros, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Quantos passageiros uma van em 12 voltas leva 18 pessoas? Vamos lá então. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Bota um sinal de mais aqui embaixo. Certo? Então, o 6 desce, porque tá sozinho. 8 mais 3, que quanto é? 11. 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, levam quantos passageiros? 216 passageiros. Certo, gente? Na página 18, como tia Bárbara falou que tem um errozinho aí, vocês vão fazer o quê? Aí diz o seguinte: um grupo de jovens irá a uma festa. Para entrar, cada jovem pagará R$ 15. Quanto o grupo gastará para entrar? Só que faltou aí o número de quantos jovens fazem parte desse grupo. Então, vocês colocam como se esse grupo tivessem 10 jovens. Certo, gente? Então, vocês colocam aí um grupo, aí acrescenta de 10 jovens, tá? Irá a uma festa. Para entrar, cada jovem pagará R$ 15. Quanto o grupo gastará para entrar? Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar, são um grupo de 10 jovens e cada um paga quanto? R$ 15. Então, a gente vai multiplicar para saber quanto esse grupo de 10 jovens vai pagar para entrar nessa festa. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Passa o traço e a gente vai somar, certo? 0. 5 mais 0, 5. E 1 tá sozinho, desce. Então, eles vão pagar quanto? R$ 150. Certo, gente? Não esqueçam. Aonde tem aí um grupo de jovens, vocês não acrescentam 10 jovens. Um grupo de 10 jovens. Coloca aí o número 10. Certo, gente? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje sobre os animais. Certo? Vamos lá. Meus amores, como vocês sabem, hoje o nosso conteúdo vai ser sobre os animais, certo? Então, no livro de vocês não vão encontrar esse conteúdo daqui, nesse momento agora. Porque tia Bárbara vai começar bem do início, para que a gente possa entender toda essa questão dos animais, certo?
Então, primeiramente, a gente vai começar por os animais vertebrados e os animais invertebrados. Mas, tia Bárbara, o que são animais vertebrados e invertebrados? Bom, os vertebrados, gente, são o quê? Aqueles animais que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. São divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Mas, tia Bárbara, o que é coluna vertebral? Coluna vertebral, gente, a gente pode botar as mãos assim nas costas da gente, a gente vai encontrar esse ossinho que tem aqui no meio das nossas costas, aqui, ó, que ele faz o quê? Dá sustentação ao nosso corpo, ao esqueleto do nosso corpo, certo? Então, para que a gente possa estar em pé, se movimentar, tudo essa questão da nossa coluna vertebral, certo? E os esqueletos, como vocês sabem, né? Que formam o quê? Todos os ossos que a gente tem no nosso corpo, seja dos braços, das pernas, das mãos, do tórax, etc. Certo, gente? Então, mas tia Bárbara vai colocar aqui a foto para vocês verem, tá? A coluna vertebral. Estão vendo? E também agora a tia Bárbara vai colocar a foto do esqueleto para vocês verem como é esse esqueleto. Certo, gente? Então, vamos lá agora. Então, tia Bárbara, a senhora disse que eles são formados, esses animais vertebrados, em 5 grupos. Que são o quê? Os grupos dos peixes, como vocês sabem, né? Peixes, tá, gente? Dos répteis. Quais são os répteis, tia Bárbara? Jacaré, tartaruga, tá? Como vocês podem ver no exemplo aqui, como a tia Bárbara tá botando na foto. Também a gente tem, gente, o grupo do quê? Dos anfíbios. Quais são, tia Bárbara, o grupo dos anfíbios? Sapos, rãs, certo, gente? São esses grupos dos anfíbios. E também a gente tem o quê? O grupo das aves, que são o quê? Os pássaros, como a gente sabe, né? E também temos o quê? Os mamíferos, que tanto somos nós, seres humanos, como os animais que o quê? Mamam, né? Que como a gente nasce da barriga da mãe, não nasce de ovo, e entre outros, né? Então agora a gente vai ver os animais invertebrados, tá? E como é que eles são. Vamos lá? Os animais invertebrados. O que são animais invertebrados? São aqueles animais que não possuem ossos, tá, gente? Não possuem ossos. E em que alguns apresentam o corpo mole ou uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. Por exemplo, a minhoca. Quando a gente pega uma minhoca, a minhoca é dura ou ela é mole? Mole, né? Por quê? Porque ela não tem ossos. Então, o corpo dela necessariamente é o quê? Mole. Por ela não ter ossos, ela é mole. Certo? Aí agora a gente vai ver como que classifica aqueles animais dos animais vertebrados, aqueles grupos dos animais vertebrados, tá? Peixes, de que cada um, quais são as suas principais características. Vamos lá? Bom, gente, vamos ver logo os 2 primeiros grupos de animais vertebrados, certo? Primeiro são os peixes, animais aquáticos, né? Por que são animais aquáticos? 4º ano. Sim, muito bem, porque vivem na água, não é isso, gente? E tem os seus corpos cobertos por quê? Escamas. Por exemplo, quando a gente pega um peixe, por exemplo, que a gente passa a mão assim, ele não é liso, mas quando a gente volta, ele no meio que é grosso, que machuca até a nossa mão, dependendo. Então, aquilo ali são escamas, tá? Então, exemplos de animais como os peixes, tubarão, peixe palhaço, que é feito aquele peixe do Procurando Nemo, certo? Baleia, todos esses são peixes, certo, gente? Então, os répteis são o quê? Animais de grande maioria terrestre, mas que a gente pode encontrar também uns que também vivem na água normalmente, tanto na terra quanto na água, certo? E esses animais, tia Bárbara, são o quê? Geralmente o seu corpo são cobertos de quê? Tanto de escamas como os peixes, quanto também de carapaças. Mas, tia Bárbara, o que são carapaças? Carapaças, gente, são aquela
casinha da tartaruga, ou seja, o casco da tartaruga. Aquilo ali são carapaças, certo? Que é uma das características dos répteis. Por exemplo, de répteis, jacaré, tartaruga, que a gente vê que tanto jacaré quanto tartaruga, ela pode ficar tanto na água quanto na terra, não é isso? Então agora vamos lá ver os anfíbios, aves e mamíferos. Vamos lá? Anfíbios, tá, gente? Anfíbios são animais que possuem a sua pele lisa e úmida. Por isso, eles precisam viver sempre perto de lugares onde tenham água, seja o rio, um lago, certo? E por isso, vive em lugares como água, como a tia Bárbara já falou. E nascem na água, mas se desenvolvem na terra. Exemplos de anfíbios: sapos, rãs, salamandras, certo, gente? Então, o que acontece? Tem a pele lisa e úmida, ou seja, meio molhadinha. Por isso que eles têm que viver sempre perto de onde possui água, tá? E tem o que? Se nascem na água, porque bota lá os ovinhos na água, tá? Mas eles se desenvolvem depois na terra, certo? As aves, como a gente sabe, possuem o corpo coberto de quê? De penas, né? Além deles ter penas, eles possuem asas, bicos e patas. E como a gente também já sabe, as aves nascem em ovos. Como a gente sabe, exemplos de aves: galinha, gavião, arara. A gente sempre tá vendo que eles lá colocam, né, os ovinhos e depois os pintinhos, as ararazinhas, todos nascem nos ovos, tá? Com a pele coberta de quê? De penas, certo? Agora a gente vai ver por último os mamíferos. Vamos lá? Mamíferos. Mamíferos são animais que quando nascem se alimentam do leite da mãe. Ou seja, eles o que? Mamam. Um bebezinho quando nasce da barriga da mãe, ele faz o que? Mama, não é? Então se alimenta do leite da mãe. E esses animais, eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. Mas, tia Bárbara, tem animais na água que mamam? Sim. Quais são? Golfinhos e baleias. Certo, gente? Que são animais mamíferos que vivem na água. E, como vocês sabem, os terrestres somos nós, seres humanos, leão, tigre e etc, certo? Agora a gente vai ver, gente, as alimentações, né? Como cada um se alimenta, tá certo? Vamos lá. Gente, a alimentação dos animais. Quando a gente vê e fala da alimentação dos animais, a gente percebe logo que tem que ter o quê? Uma relação entre os animais e outros. Isso a gente chama de cadeia alimentar. Como assim, tia Bárbara, cadeia alimentar? Porque um ser vivo, ele depende de outro para a sua alimentação, formando assim uma cadeia alimentar. Por exemplo, tia Bárbara vai botar a imagem aqui agora para vocês verem essa imagem. E nessa imagem tem o quê? Um gavião, um coelho e uma cobra. O que acontece? O coelho aí, ela tá o quê? Comendo o vegetal, que é a plantinha que tá no chão, tá? E o coelho tá comendo ele, né? Nisso, o que acontece? A cobra come o coelho e o gavião come a cobra. Isso aí a gente se dá como cadeia alimentar. Como assim, tia Bárbara? Vai se iniciar geralmente com o quê? Com esses seres produtores. Que seres produtores são esses? São os vegetais. Por que são chamados de seres produtores? Porque, como a gente viu, eles produzem o seu próprio alimento. Através do quê? Da fotossíntese. Lembram? Onde eles recebem luz do sol, recebem a água e os nutrientes do solo, mais o oxigênio que retiram da atmosfera e fazem o processo da fotossíntese, tornando-se o quê? Seres produtores por produzirem seu próprio alimento, sendo o primeiro alimento da cadeia alimentar. Certo, gente? Então, vamos lá. Como a tia Bárbara já falou, né? Os seres produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento e dão início à cadeia alimentar. Certo? Como, por exemplo, a tia Bárbara já falou, que eram os vegetais, né? Que são, no caso, as plantas, as algas, tá?
e algumas bactérias que também a gente encontra na água, tá certo? Outros seres são conhecidos como os consumidores. Mas o que são esses seres consumidores? São aqueles seres, gente, que eles o quê? Não produzem seu próprio alimento e eles precisam consumir o quê? Outros seres para poder se alimentar. Sejam seres que sejam como plantas ou como outros seres vivos. E dentro desses consumidores a gente encontra três tipos, que são os herbívoros, tá? Os animais herbívoros, que eles se alimentam exclusivamente de vegetais, ou seja, de plantas, tá? Os animais carnívoros, que eles se alimentam principalmente de carne, né? Restritamente de carne. E também no livro de vocês não traz, mas tia Bárbara está trazendo para vocês, que são os animais onívoros, que eles se alimentam tanto de vegetais quanto de carne, tá? Como somos nós, os seres humanos. Um exemplo de animal herbívoro, o gafanhoto, ele só come o quê? Plantas. Carnívoros, um leão, ele só come o quê? Carne. Vocês nunca vão ver um leão comendo planta, tá? E também os onívoros, como tia Bárbara já falou, que somos nós, seres humanos, que tanto nos alimentamos de vegetais quanto de carne. Certo, gente? E também agora a gente vai ver outros seres que são os seres decompositores. Vamos lá? Por fim, como tia Bárbara falou, são os seres o quê? Decompositores. Que são seres, gente, que eles se alimentam de quê? De organismos já mortos. Como assim? Animais mortos, né? Vegetais que estão lá já mortos sem serventia nenhuma. Então, o que é que acontece? Esses animais, que a gente chama de bactérias e fungos, o que é que eles fazem? Eles são responsáveis por fazer com que a matéria orgânica desses animais que já estão mortos, esses vegetais que já estão mortos, eles façam o quê? Apodreçam e se decomponham. Para quê, tia Bárbara? Porque, gente, toda essa decomposição que vai acontecer desses vegetais, desses animais mortos, vão fazer o quê? Vão fazer com que o solo fique o quê? Enriquecido de nutrientes, para que possa melhorar essa questão da plantação no solo. Ou seja, o solo vai ficar mais fértil quando tiver essa decomposição, porque todos os nutrientes que estavam tanto nos vegetais quanto nos animais mortos, com essa decomposição das bactérias e fungos, vão passar para onde? Para o solo, tornando-o fértil. Certo, gente? Então agora vamos fazer um resumão do que a gente viu aqui hoje. A gente viu primeiro os animais o quê? Vertebrados e invertebrados. Nos animais vertebrados, a gente viu que são animais que precisam, que o quê? Possuem ossos, né? Que possuem a coluna vertebral e o esqueleto, que é o responsável pela sustentação desse corpo vertebrado, né? Que tia Bárbara mostrou para vocês e como a gente viu, tem o quê? Os 5 grupos, né? De anfíbios, aves, répteis e mamíferos e etc. Também vimos os animais invertebrados, que são aqueles animais o quê? Que possuem o corpo mais mole, né? Que não possuem ossos e que são, como a gente viu, o exemplo da minhoca, que ela é mole porque não tem o quê? Ossos, não foi? E a gente viu também agora as alimentações dos animais, como é que elas acontecem. São o quê? Seres produtores, né? Aqueles que produzem seu próprio alimento, que como tia Bárbara já falou, são os vegetais, as plantas, através da fotossíntese que eles fazem e produzem o seu próprio alimento. Qual é o alimento que eles produzem através da fotossíntese? Quem é que lembra? O açúcar, lembram? Certo, que faz com que a planta se alimente, né? Que são as plantas o quê? Seres produtores. Certo? Já os seres consumidores, como a gente viu, são seres o quê? Que eles precisam consumir tanto plantas quanto animais para o quê? Viver, que também se enquadram naquelas 3 categorias que tia Bárbara falou. Animais herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais, animais carnívoros, que se alimentam de carne, e os onívoros, que se alimentam de quê? Tanto de plantas quanto de carne, certo?
E também vimos os seres decompositores, que são o quê? As bactérias e fungos, que elas precisam agir quando tem o quê? Matéria orgânica morta, para que se apodreçam e se decomponham, fazendo o quê? Com que o solo fique mais fértil. Certo, gente? E essas bactérias também e fungos é as mesmas que agem no lixo. Porque lá no lixo a gente sabe que também tem o quê? A gente joga resto de alimento, seja de carne, seja de vegetal. Então elas também fazem com que eles se decomponham também, gente. Depois que vocês viram toda a nossa aula de hoje, o que é que vai acontecer? O que é que tia Bárbara quer que vocês façam? Vocês vão fazer o seguinte: vão pegar 3 folhas de papel ofício, ou 3 folhas de papel de caderno de vocês, ou uma cartolina, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir lá. Por exemplo, aqui é uma folha ou um caderno. Se vocês forem fazer a folha, na folha, façam uma folha a cada animal, certo? E se for fazer uma cartolina, pode fazer como tia Bárbara tá fazendo aqui. Vai dividir, ó, em 3 partes. Vai colocar o quê? Animais herbívoros, animais carnívoros e animais onívoros. E o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão dizer aí, no trabalhinho de vocês, tá? O que são animais herbívoros, do que eles se alimentam, exemplos desses animais, e vão fazer o quê? Ou vão desenhar animais herbívoros, ou vão pesquisar em caderno, livro, internet, certo? Animais herbívoros, vão cortar e colar no trabalho. A mesma coisa vão fazer com os animais, nos animais carnívoros e onívoros. Vão dizer o que são e vão dar exemplos, maior número de exemplos possíveis que vocês tiverem encontrado desses tipos de animais, certo, gente? E vão também ou desenhar ou colar figuras desses exemplos de animais, certo, gente? Não esqueçam, ok? Esse trabalho de hoje, ou seja, que dia é hoje? Quarta-feira, nós vamos apresentar na próxima semana, na terça-feira da próxima semana. Não esqueçam, certo, gente? Então, o trabalho de vocês é esse de hoje, certo? Então, ó, um beijo pra vocês, tá? Qualquer dúvida a gente tira lá no Google Meet, certo? E até amanhã no nosso canal aqui do YouTube. Beijo!